Quando falamos de grandes homens e mulheres que marcaram a história da Igreja Católica, alguns nomes brilham por sua inteligência, outros pela coragem, outros ainda pela sua santidade discreta e escondida. Mas há aqueles que se tornaram luzes inapagáveis, porque decidiram viver não para si, mas para os outros. Entre eles, um homem simples da Catalunha, que atravessou o oceano e escolheu a escravidão do amor. São Pedro Claver, o jesuíta que se fez escravo dos escravos para sempre. Seu nome ecoa até hoje como um chamado à compaixão, como testemunho radical de uma vida que se gastou pelos esquecidos do mundo. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. Pedro nasceu em 1580, na pequena cidade de Verdú, na Catalunha. Era uma vila marcada por campos dourados, igrejas de pedra e famílias simples que viviam da terra. Seu lar era humilde, mas rico em fé. Sua mãe, uma mulher piedosa, ensinava-lhe desde cedo a rezar o rosário. Seu pai, homem trabalhador, ensinava-o a valorizar cada pessoa, do mais rico ao mais pobre. Ainda criança, Pedro era conhecido pela docilidade. Enquanto outros meninos brincavam, ele gostava de se retirar em silêncio para a igreja paroquial. Ali, diante do crucifixo, ficava por longos minutos contemplando. Certa vez, um vizinho comentou: "Este menino não pertence a este mundo. Seu olhar está sempre em outra parte." Na juventude, destacou-se nos estudos. Seus professores percebiam nele não apenas inteligência, mas uma alma sensível, capaz de se compadecer até das menores injustiças. Com 20 anos, ingressou na Companhia de Jesus. Foi aí que encontrou um guia espiritual decisivo, o santo irmão jesuíta Alonso Rodrigues, porteiro do Colégio de Mallorca. Alonso, um homem humilde e iluminado por Deus, tornou-se como um pai espiritual. Em uma de suas conversas, disse a Pedro: "Filho, não é aqui que Deus te quer. A tua missão é do outro lado do mar, nas terras da América. Lá Deus te espera, junto aos que mais sofrem." Essas palavras gravaram-se em sua alma como uma chama. Em 1610, Pedro embarcou rumo ao novo mundo. A viagem foi longa, difícil, marcada por tempestades, enjoos e orações sem fim. Enquanto muitos viajantes murmuravam, Pedro passava horas contemplando o horizonte, perguntando-se o que o aguardava. Quando, após meses, avistou as muralhas de Cartagena das Índias, sentiu um frio na alma. A cidade era imponente, cercada por muralhas e igrejas grandiosas. Mas bastava olhar o porto para perceber o lado mais sombrio. Navios negreiros chegavam carregados de homens, mulheres e crianças africanas, tratados como mercadorias, amontoados nos porões, exaustos e doentes. Pedro, ainda estudante, chorou ao ver aquele espetáculo. Ali, diante do sofrimento humano, compreendeu a missão que Deus lhe confiava. Em 1616, Pedro foi ordenado sacerdote. No silêncio de sua oração, diante do altar, escreveu com sua própria mão: "Pedro Claver, escravo dos escravos para sempre." Não era uma metáfora. Ele assumiu literalmente o compromisso de dedicar cada instante de sua vida àqueles que ninguém queria amar. Quando os navios chegavam, Pedro era o primeiro a correr. Levava frutas, pães, roupas e medicamentos improvisados, mas levava acima de tudo o seu abraço, seu olhar de compaixão. Não tinha medo dos porões fétidos, infestados de doenças. Entrava neles com uma lamparina, ajoelhava-se ao lado dos que estavam quase mortos, dava-lhes água, beijava suas chagas.
era Cristo descendo até os últimos. Por mais de 40 anos, Pedro Claver viveu assim. Calcula-se que tenha batizado mais de 300 mil escravos africanos. Mas não se limitava ao batismo. Ele os visitava em hospitais, criava formas de ensinar catequese em línguas africanas, defendia-os diante dos senhores cruéis. Muitos criticavam sua atitude. Havia quem o chamasse de fanático, de exagerado. Outros diziam: é inútil, são apenas escravos. Mas Pedro respondia com um só gesto. Apontava para o crucifixo e dizia: eles são Cristo. Se não servirmos a eles, a quem serviremos? Seu ministério não era feito de discursos, mas de gestos concretos. Alimentava os famintos, cuidava dos doentes, abraçava os leprosos e, principalmente, fazia-os sentir que eram pessoas amadas por Deus. Na velhice, Pedro adoeceu. Passou seus últimos anos debilitado, muitas vezes esquecido, mas para o povo ele já era santo. Escravos vinham beijar suas mãos, agradecendo por ter sido o único a tratá-los como irmãos. Em 1654, após 4 décadas de serviço, entregou sua alma a Deus. O povo de Cartagena encheu as ruas em pranto. Para os escravos, ele havia sido pai, pastor e libertador. Em 1888, o Papa Leão XIII canonizou Pedro Claver, chamando-o de modelo de caridade cristã. Desde então, ele é venerado como o padroeiro dos direitos humanos, dos escravos e das missões entre os negros. Hoje, sua vida é lembrada como farol contra todo tipo de discriminação e injustiça. Sua mensagem ecoa: a fé só é verdadeira quando se traduz em amor concreto. A vida de São Pedro Claver é um grito silencioso contra toda injustiça. Ele nos lembra que a fé não pode ser neutra, que o Evangelho é vida que se derrama nos gestos mais concretos. Durante mais de 40 anos, ele desceu aos porões fétidos dos navios, abraçou os desprezados, cuidou dos doentes, batizou os esquecidos. Ele foi o rosto de Cristo para os que não tinham rosto diante do mundo. Hoje, contemplamos sua história não como algo distante, mas como chamado urgente, ser luz para os que vivem nas trevas, ser voz para os que não têm voz, ser esperança para os que sofrem. O exemplo de São Pedro Claver ecoa como trombeta de misericórdia, convidando-nos a viver não para nós mesmos, mas para os outros. Ele foi chamado escravo dos escravos, mas no céu foi coroado como verdadeiro príncipe da caridade. E diante de sua vida, nós nos levantamos e proclamamos que também nós sejamos servos no amor, para que Cristo reine sobre a terra. Agora, diante da vida deste santo, é hora de nos unirmos em oração. Vamos abrir o coração e pedir a intercessão de São Pedro Claver, para que o mesmo Espírito que o moveu nos encha de compaixão, coragem e amor sem medidas. São Pedro Claver, servo humilde do Evangelho, escravo dos escravos para sempre. Olhai por nós neste tempo em que tantos ainda sofrem. Vós que tocastes as feridas dos pobres, tocai também as nossas feridas ocultas. Vós que desceste aos porões sombrios dos navios, descei também aos porões de nossa alma, onde guardamos medos, culpas e dores. Intercedei junto a Cristo, para que aprendamos a amar sem medidas, a enxergar nos irmãos o rosto de Deus, a não fechar o coração diante da miséria. São Pedro Claver, pedimos por todos os escravizados do nosso tempo, os que sofrem na pobreza, os que vivem na solidão,
os que são vítimas da violência, os que perderam a esperança. Dai-nos a coragem de lutar pela dignidade de cada pessoa, como vós lutastes, com gestos concretos de amor. E que, como vós, possamos um dia ouvir de Cristo: foste servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém.